Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos continuar com a nossa série de live sobre o TDAH, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pessoal, vocês estão conseguindo ver e me ouvir? A gente poder começar hoje a nossa conversa sobre o TDAH na escola. Então, quais são as dificuldades que essas crianças, esses adolescentes, esses adultos também encontram aí dentro do ambiente escolar. Boa noite, pessoal que está chegando. Se vocês puderem me dar um ok de áudio e vídeo, eu agradeço. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas enquanto o pessoal está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane, eu sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil e venho aqui no Portal MIE para a gente conversar aí sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento típico e atípico de crianças e adolescentes. E hoje estou aqui novamente para a gente poder conversar, continuar falando sobre TDAH. Gente, sejam todos bem-vindos. Ai, Valdir, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo retorno. Ok, estão me vendo e me ouvindo. Eu troquei de aparelho e aí eu não consigo ter o retorno de vocês, mas tá ótimo, Valdir, obrigada, Valdir. Ele já me deu um ok. Boa noite, Alice, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. O pessoal que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos aí conversar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na escola. Então vamos falar um pouco sobre como que é esse processo escolar, como que essas crianças, esses adolescentes, eles passam durante esse processo, que não é um processo fácil, né? Sempre falo nas lives que tudo acontece na escola, e realmente é verdade, as coisas acontecem sempre dentro do ambiente escolar. Então, desde a primeira orientação que um pai e uma mãe recebe, até a primeira análise, vamos dizer assim, da criança acaba sendo dentro do ambiente escolar mesmo. Jumiata, boa noite, seja bem-vinda. Florinda Flor, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa de hoje. Se vocês quiserem colocar alguma observação, se vocês quiserem participar da live, sejam todos muito bem-vindos. Escrevam nos comentários, que conforme vai subindo, eu vou lendo e a gente vai trocando informação, ok? Se tiver algum professor, algum educador, algum orientador, enfim, alguém que trabalha com educação na live, eu acredito que seja muito bacana para nós ter essa conversa sobre hoje. Sara, seja bem-vinda. Sara, tema importantíssimo, importante esclarecer e direcionar, sim, essa questão quando a gente falou nessas séries de lives muito do TDAH enquanto pessoa, enquanto família, enquanto terapia, né, enquanto diagnóstico, falando sobre medicamento. Então, assim, a gente vem falando já há alguns meses sobre o déficit de atenção e hiperatividade, já um pouco de tempo falando sobre isso. E hoje a gente vai entrar nessa questão de escola, né? E como é que essas crianças são vistas, são acolhidas, não são? Como que isso tudo, essa turbulência acontece dentro da escola? Então hoje a gente vai conversar sobre isso, Sara, né? Então vocês aí que têm experiência aí na área de escola, as crianças da Smart Kids, aí provavelmente sempre tem uma criança aí que apresenta um quadro ou que já foi diagnosticada ou que ainda não, mas enfim, a gente sempre se depara, né? O professor ou cuidador, seja quem for que está ali cuidando dessa parte de desenvolvimento da criança, por vezes não sabe como lidar com a situação. E o TDAH é facilmente confundido com falta de educação, com criança que é mimada, e a gente já tem visto, né, há alguns tempos em algumas lives, que não é isso. Quando a gente trata de um transtorno, de um distúrbio, de um déficit cognitivo, é algo muito mais sério do que algo só comportamental, né? Ou de uma simples dificuldade de aprendizagem, enfim,
algo que seja momentâneo e que a gente consegue, através de uma atividade de reforço ou de um Kumon, ou seja, do que for, a gente recorre ali àquele conteúdo escolar, aquela lição, e aí a criança faz, o adolescente faz, e aí, ok, ele supre essa dificuldade e tá tudo certo. Quando a gente fala de um tipo de transtorno, não é assim que as coisas funcionam, né? É um pouquinho mais difícil, mas é possível, tá? O cérebro, como eu sempre falo, existe uma capacidade enorme de organização, de reorganização, de plasticidade neuronal, enfim, de reabilitação cognitiva. Então, sim, é possível a gente trazer melhorias, condições melhores para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. E no caso do TDAH, a gente fala com adultos também, tá? Então, todo adulto que tem aí uma questão muito séria de memória, uma questão muito séria de dificuldade de assimilação de conteúdo, que não registra as coisas, né? A informação chega e passa, ou porque é muito disperso, porque não tem foco, né? Isso tudo são as questões mais graves no TDAH no adulto, que é o tema da próxima live que a gente vai trabalhar, né? A gente vai falar aí sobre o TDAH, como é essa questão deles no trabalho, como que é a questão da relação emocional, como que fica, como que eles passam por essa fase aí, quais as dificuldades todas que encontram, né? Então, o TDAH aí na fase adulta é a nossa próxima conversa. Mas hoje nós vamos falar sobre o TDAH na escola. Mili, boa noite, seja bem-vinda. Mili Miata, ansiosa por essa live, tema de extrema importância. Sim, TDAH na escola, turma aí que atua em escola. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem, ou um comentário, né? Podem colocar aí que a gente vai conversando sobre isso. Bom, vamos iniciar. Quando a gente fala do TDAH dentro do ambiente escolar, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, ou de um, sei lá, de um espaço de reforço, ou de um curso técnico, de qualquer local onde nós temos a figura do professor e a figura do aluno, o TDAH acaba sendo mal interpretado pelos profissionais que não conhecem ou que não sabem o que é, né? São alunos que acabam, como alguns professores falam, dando muito trabalho, né? Porque eles desestabilizam muito a sala de aula, eles fazem com que a rotina de dentro da escola ou de dentro da sala de aula seja afetada. Tem muitos que falam, né? Quando o aluno fulano não vem, a sala é outra, eu rendo de outra forma, a aula é de outro jeito, as coisas acontecem melhor, enfim. Acaba tendo uma certa visão desse tipo por parte de alguns profissionais da área que não sabem, que não conhecem ou que não entendem como lidar com as questões do TDAH dentro da sala de aula. Mas em sua grande maioria são alunos extremamente dispersos, né? A gente sabe que a falta de atenção e de concentração são sintomas característicos do TDAH. E aí essa falta, né, dessas habilidades aí acaba trazendo alguns rótulos para essas crianças, para esses adolescentes e para esses adultos. Então acaba trazendo um rótulo para essas pessoas de que são pessoas desorganizadas, de que são alunos e crianças, né, que não prestam atenção em nada, que são os bagunceiros da escola, e eles aí, rótulos que eles recebem durante todo o caminho escolar, né? Silsano, boa noite. Ela está dizendo, aqui no Japão, se tem déficit de atenção, os profissionais falam que é autismo, porque entra no quadro... Oi? De autismo, o que eu não concordo Sil, busque outro profissional, tá? Não, aqui no Japão realmente, a gente tem algumas questões difíceis em relação ao diagnóstico. Realmente, tem diagnóstico que
não sei se é a forma correta, depende do profissional que avaliou, depende da família, depende da criança, depende de tanta coisa, assim, depende de onde foi feita essa avaliação, em que momento da vida dessa criança, enfim. Mas não, tá? Realmente, você não concorda e realmente não é. Quando se faz, né, um psiquiatra, um neurologista, um profissional da área, faz uma avaliação para realizar um diagnóstico clínico, né? De novo, um diagnóstico clínico somente feito e realizado por médicos, ok? Então, psicólogo, psicopedagogo, fono, nenhum desses profissionais realizam o diagnóstico, ele não pode dar um diagnóstico clínico. A gente geralmente indica suspeitas, né? Que pode ser que apresente um quadro de falta de atenção, de cognição, enfim, a gente pode colocar ali alguns quesitos que possam levar o médico a fazer uma avaliação para diagnóstico de autismo ou de TDAH, né? Mas não que a gente faça, mas a gente precisa de um profissional, primeiro que capacitado, porque a gente encontra profissional em todas as áreas, tá? A formação tá aí, as pessoas fazem uma faculdade, fazem uma pós-graduação e vão trabalhar na área e ok. São formados, mas não são qualificados para aquilo, tá? Formação e qualificação, existe uma grande diferença, né? De um profissional qualificado e um profissional formado. Mas enfim, aqui no Japão, né, ela tá falando que colocam as crianças com déficit de atenção dentro do quadro do TEA. Depende muito do profissional que foi avaliado, depende do profissional que avaliou, depende da criança, óbvio. Se há um transtorno, ela vai ter esse transtorno, seja onde for, seja no Brasil, seja no Japão, na África, na Ásia, enfim, não importa né, onde essa criança esteja, ela vai ter o mesmo diagnóstico. O problema é a gente conhecer, saber que as características e a sintomatologia de uma criança com TDAH é uma e de uma criança com autismo é outra. O que acontece, Sil, é que existem algumas crianças dentro do autismo que têm características e têm a sintomatologia do TDAH, tá? Então a criança é autista e ela tem todas ou grande parte, né, das questões que formam, vamos dizer assim, né, para vocês entenderem melhor, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas esse tipo de diagnóstico que a gente chama, que é por comorbidade, vamos dizer assim, né, que é quando a criança tem algo e vem outra doença ou vem outro transtorno junto. Então, são comorbidades. Então, ela tá dentro do espectro autista e tem como comorbidade, por exemplo, o TDAH. Isso é possível, mas não que seja como você falou, né? Da criança ter o TDAH e falar, olha, então ela é autista. Existe uma diferença muito grande aí, tá? Então, até para avaliação, quando a gente faz uma anamnese ou quando a gente faz uma verificação diagnóstica, dá pra gente diferenciar, a gente consegue saber se é autismo, se é TDAH ou se é os dois juntos, né? Então, se você fez ou levou alguém, alguma criança, você conhece algum caso e que a família não concorde com o diagnóstico ou que acha que é um diagnóstico errôneo, converse com outros profissionais, consulte os profissionais e procure um outro retorno de um outro profissional, porque nem sempre é assim, tá? Mas enfim, aqui no Japão a gente tem essa questão de que, né, o prego que se destaca leva a martelada. Isso acontece também, tanto pro bom quanto pro ruim, né? Então, se é uma criança extremamente inteligente, que possui aí as altas habilidades que a gente chama dentro da área da neurociência, ela vai sofrer também, né? Porque o tempo de resposta dela é muito mais rápida, o tempo de resolução dela para tudo é muito mais rápido, ela tem uma inteligência acima da média, enfim. E aí ela acaba não sendo compreendida também nem da escola nem dentro da sociedade. Então a gente tem esses dois lados. As crianças que têm um déficit enorme, um déficit cognitivo, de aprendizagem, de comportamento, enfim, muito grande. E a gente tem também as crianças que estão muito além do que a gente espera, vamos dizer assim, e que também a gente não sabe lidar com essa situação. Mas, voltando aí para as crianças com
o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que a gente sabe que não é algo proposital, né? De novo, todo transtorno é algo neuronal, sendo algo neuronal, a criança não consegue regular-se internamente para ter ou não ter tal tipo de atitude, tal tipo de comportamento, tal tipo de resposta, enfim. Aí, no caso, às vezes tem que tomar medicamento para se regular, tem que tomar medicamento para baixar a ansiedade, tem que tomar medicamento para regular questão de hormônios, enfim. Tem uma série de questões aí que o medicamento vem para ajudar, né? Mas também tem que tomar cuidado com a questão de não deixar a criança dopada, dos miligramas não serem além do permitido, ou além do que aquela criança, ou que o corpo daquela criança vai conseguir assimilar, absorver. Nós falamos sobre TDAH e medicamento também. Nas lives aí do portal vocês encontram, na galeria de lives sobre neurodesenvolvimento, tá lá, tá? Júnior César Kojima, boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. A Sil está dizendo, eu levo desde os 3 anos em 2 lugares. Falou que era só atraso. No outro, nenhum falou que era só atraso, né? E no outro falaram que poderia ser autismo. O diagnóstico não fala exatamente. Só suposições, sempre. Desde os 3 aninhos. Aqui no Japão, Sil, eles, pelo menos pelo que eu vejo nesses 3 anos que eu estou aqui, eles estão, não com receio, mas eles meio que se resguardam, eles esperam um tempo maior, porque eles acreditam que essa criança vai se desenvolver, né? Então, o que eu falo, que a gente conhece sobre a estimulação precoce, a partir de 1 ano e meio, a criança, a gente consegue já diagnosticar dentro do autismo. Então, existem alguns protocolos, é como se fossem testes, vamos dizer assim, que a partir de 1 ano e meio a gente consegue, né, os médicos conseguem diagnosticar se a criança está dentro do espectro ou não. Então, a partir de 1 ano e meio já dá pra gente ter uma noção. Aqui eles vão meio que protelando, eles começam a ter um olhar maior a partir dos 3 anos. Então, essas visitas que vocês mães fazem a esses espaços que fazem a avaliação da criança quando ela nasce, quando ela faz 1 ano, quando ela faz 1 ano e meio, quando ela faz 3 anos e aí por diante, eles meio que dão uma segurada, estão dando meio que uma segurada aí, porque eles acham que quando a criança crescer, vai passar. Ou ela vai melhorar, ou ela vai adquirir aquela habilidade que ela tá em falta no momento. Então, acontece isso aqui no Japão com a gente. Ficam realmente só nas suposições, né? Mas eu acho que os pais sempre sabem, eu sempre falo do alerta, né? Na hora ali que o sininho tocar, que o alerta vermelho ali bate no coração da família, da mãe, bate no coração, na cabeça e fica ali martelando aquela informação. É bom buscar uma orientação e procurar entender e saber melhor o que pode estar acontecendo, porque quanto mais tempo a gente perde para um diagnóstico, né, ou para, enfim, nem que seja uma suspeita para a gente saber o que está acontecendo, mais tempo de intervenção a gente perde e mais tempo de desenvolvimento essa criança, esse adolescente perde, tá? Então, pai, mãe, vocês estão aí, se vê que tem alguma coisa, ou vocês observam, ou alguém comenta, ou o professor fala, ou você percebe dentro da sua casa, ou no espaço onde você vê a criança interagindo com outras crianças, que existe ali alguma dificuldade, é bom vocês irem atrás. Andresa Cristina Akahori, seja bem-vinda, boa noite. O Júnior tá falando, não tenho filhos, mas o assunto é muito interessante para os pais. Sim, é de extrema importância. Eu acho que para todos, né, Júnior, para o pai, claro, para a família, para quem convive, né, com crianças que têm o TDAH. Existe muito adulto aí não diagnosticado ou diagnosticado tardiamente e às vezes nem sabe que tem TDAH e que por alguma questão da vida aí conseguiu passar pela infância, pela adolescência e chegou aí na fase adulta, sim, com algumas questões incompletas, mas que chegou, né?
Só que quando a gente sabe o que é o transtorno, o que ele apresenta, a gente sabe como lidar com essa criança. A gente aprende, na verdade, a como lidar com todas essas questões, todas essas dificuldades. E esses rótulos, né, de desorganizado, você é muito ansioso, você vive com a cabeça no mundo da lua, você não presta atenção em nada, e fora outros rótulos aí que a gente ouve e escuta aí, que, né, a gente nem vai falar aqui agora porque não cabe, mas quem tem o TDAH já passou muito por essas coisas, e teve uma infância e uma adolescência, assim, muito difícil, muito conturbada, tanto que um dos índices de evasão escolar, né, principalmente no Brasil, é a questão dos adolescentes que têm o déficit de atenção e hiperatividade, porque eles contribuem para essa dificuldade de aprendizagem, né? Ele contribui muito para o não querer estudar, para o não ter vontade de ir para a escola, porque vem a questão escolar, vem a questão emocional, vem o bullying, e vem tantas coisas junto que eles preferem abandonar a escola, né? Então eles desistem de estudar e aí eles acabam se evadindo da escola. Mas existe umas opções, vamos dizer assim, né? Principalmente no Brasil, a gente sabe que existe o ensino supletivo, e já foi feito alguns estudos onde grande parte dos adolescentes, né, a partir dos 14, que vão para o ensino da suplência, que começam a estudar no ensino supletivo, são portadores do TDAH. Então, são adolescentes e adultos que tiveram aí uma questão de déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes não foi diagnosticada. Eles abandonaram a escola no período em que deveriam estudar e depois de um tempo voltaram para a suplência. Por quê? O ensino do supletivo, ele é menor, então ele é um tempo mais curto, né? O conteúdo é mais enxuto, existem todos os conteúdos, ou grande parte dos conteúdos de um ano regular, tá? Então o conteúdo o aprendizado, vamos dizer assim, o conteúdo escolar que teria que ser dado em um ano, é dado em 6 meses, mas de uma forma mais curta, mais simples, vamos dizer assim. E aí por eles serem mais ágeis, né, ter a agilidade mental faz parte do transtorno de déficit de atenção, por isso que eles não conseguem focar muita coisa, porque a cabeça deles fica sempre a mil, e aí eles não conseguem parar para prestar atenção no estudo, não conseguem parar para prestar atenção no que o professor fala, enfim, no que a escola ali e a sala de aula precisa. E aí quando eles vão pro EJA, pra suplência, é rápido, né? É um ensino rápido. As atividades, as matérias, é tudo muito rápido. Acontece muita coisa nesse período de 6 meses. Então, eles se dão melhor, vamos dizer assim, né? Dentro da suplência do que passar um ano dentro da sala regular, tá? Passar um ano estudando aí conteúdo de 8º ano, 9º ano no Brasil, né? Então, a suplência acaba sendo uma porta de saída, uma opção de estudo para quem tem o déficit de atenção e a hiperatividade. A Andressa está falando, verdade, com 5 anos, cuidando de crianças, já cuidei de várias, em especial com autismo, cada uma diferente. E déficit, quando a gente descobre que tem um filho, é diferente. Quando a gente descobre que tem um filho especial, jamais imaginaríamos. Quando a gente é um pouco mais fácil, né, Andressa? Quando a gente já é professor ou é algum profissional da área da educação que a gente lida diariamente com crianças com dificuldades de aprendizagem, com distúrbio, enfim, com qualquer diagnóstico, a gente meio que se prepara, vamos dizer assim. Mas é claro, quando a gente tem um filho e esse diagnóstico vem, e aí aquela projeção toda que a gente tinha de uma gravidez ou de uma criança né, como normal, como típica, e isso não acontece, realmente deixa a gente meio que sem saber o que fazer. Mas assim, ainda é mais fácil porque vocês já conhecem, vocês já sabem o que já sabem como trabalhar,
Então, acho que fica um pouco mais fácil, né? E vocês, sim, acabam estando mais preparadas do que uma mãe que não é da área e que não teve nenhum tipo de contato com essa situação. A Mili está falando, diagnosticada quando antes a criança consegue preencher a lacuna, sim, desenvolver habilidades cognitivas, sim, entender melhor esse mundo, exato, né? Quanto mais habilidades eu consigo desenvolver nessa criança, quanto mais recurso eu der para que ela se entenda, para que ela entenda o que está acontecendo à sua volta, melhor é. E mais fácil se torna. Isso é fato, né? Por isso que a gente precisa ouvir mais nesse sentido que a escola tem a dizer. Né? Aqui no Japão a gente sabe que é um pouquinho difícil, porque a escola japonesa tem um outro padrão, né? Eles pensam de uma outra forma, então é um pouco mais complicado, né? Mas num geral, a gente precisa estar um pouco mais atento ao retorno que os professores nos dão e as orientações que é nos passada e que é falada, até para saber aonde buscar e quem buscar, né? Que profissional eu vou buscar, que local que eu vou atrás disso, dessa informação, para saber se é o ideal ou não para essa criança e para que possa ajudá-la o quanto antes, né? A Vanessa Morini, boa noite. A Vanessa está dizendo, eu acho que tenho déficit de atenção, mas tenho pouco tempo aqui no Japão. Não sei como ver essa questão. Sim, Vanessa. Aqui a gente tem visto que alguns adultos têm meio que... eu não sabia que eu tinha e chego aqui eu tenho. Por quê? Vocês meio que percebem. A rotina daqui é diferente, né? Então a rotina que a gente tinha no Brasil de trabalho é uma, a rotina que a gente tem no Japão é outra. E a rotina daqui nos faz ter que ter algumas questões que até então nós não tínhamos no Brasil, né? Então, manter-se muito tempo de pé, manter-se muito tempo no mesmo trabalho, manter-se muito tempo em determinada situação, coisa que lá a gente não tinha que a gente tem. E aí acho um pouco meio estranho não conseguir se manter assim. E aí acabo tendo esses problemas aí de atenção. E isso a gente percebe por causa dessa mudança de rotina. Então, às vezes, como eu falei, né, Vanessa? Tem muitos adultos que têm, e isso não é diagnosticado, não é percebido. A pessoa percebe que tem alguma questão ali com ela que, tipo, não é bacana, mas que passa. Ela viveu até hoje, ela vai relevar e tudo bem. Aqui essas questões se afloram um pouco mais. Semana que vem, Vanessa, eu vou falar sobre TDAH no adulto. Então, provavelmente, aonde você buscar, o que você vai fazer, o que você pode fazer, como você pode ajudar, como você pode se ajudar, quem pode te ajudar, como você pode melhorar, a gente vai estar conversando na live da próxima quinzena, tá? Eu faço lives aqui no portal de 15 em 15 dias, então eu tô aqui com vocês hoje e daqui a 15 dias eu vou voltar com uma das últimas lives sobre o transtorno de déficit de atenção, que vai ser o TDAH no adulto, tá? Então, cada quinzena eu abordo um tema, nós falamos sobre algo referente no caso, né? Sobre das séries de live de TDAH, e aí cada quinzena a gente aborda uma informação, a gente fala sobre um assunto. O de hoje é sobre TDAH na escola, tá? Então a gente vai meio que focar um pouco nisso, mas espero você, Vanessa, na próxima quinzena aí pra gente falar sobre TDAH no adulto. Se você tem alguma dúvida e quiser me mandar no inbox, você pode me escrever pela página da NeuroKids. Pessoal, sigam a página da NeuroKids, sigam a página do Portal Me. Esqueci o pessoal do Portal Me, se tiver alguém aí pra pôr o link da NeuroKids, eu agradeço. Então, para quem não conhece ainda, entra lá, NeuroKids BR. Esse logo aqui, vocês vão conhecer a página, tem um material bacana. Lá vocês têm contato direto comigo, então é só mandar mensagem inbox que eu respondo para vocês, tá? Mas pode me escrever que depois a gente conversa lá, tá, Vanessa? Imagina, por nada. A Mili tá falando, ter um profissional com você faz toda a diferença. Como professores, começamos a ver com outros olhos. Gratidão, sim. Como eu falei, né, quando a gente tem um profissional e sermos formados e sermos qualificados, existe uma grande diferença em relação a isso. Quando a gente atua e a gente trabalha com aquilo que a gente conhece, é diferente, o retorno é diferente, o aprendizado das crianças é diferente, a motivação é diferente, a motivação da equipe gestora, né, dos donos das escolas, do diretor, da equipe de professores, da família, então tudo muda,
né? Quando a gente sabe que a gente tá ali para realizar um trabalho, a gente tem uma preocupação real, é diferente, né? As crianças da escola aí, do Tic-Tac também tem essa preocupação, tem esse olhar. Eu acho que toda essa movimentação que é preciso para a gente entender o que está acontecendo com essas crianças e com esses adolescentes, nos ajuda bastante. A gente realmente começa a olhar com outros olhos, né? A gente tira aí o véu, né, do olho aí, seja da mãe, seja do pai, dos professores, do profissional que está aí trabalhando com essas crianças e com esses adolescentes. A gente mostra o que é a realidade, o que é esse transtorno, o que acontece, essa dispersão dentro da sala de aula, que os professores trazem muito na fala. É um aluno muito disperso, é muito ansioso, é um aluno extremamente desorganizado. Você precisa viver no material, joga tudo no chão, deixa tudo cair no chão, não tem cuidado e zelo com o material, né? Eu sempre escutei e escuto muito essa fala de alguns profissionais. Não tô dizendo que tá certo ou que tá errado, mas assim, a visão de quem tá de fora, né? A visão daquele profissional que tá ali, que por vezes não desconhece o que é esse transtorno, desconhece o que tá acontecendo com aquele aluno. E aí, como eles têm uma grande dificuldade de aprendizagem, porque eles têm uma grande dificuldade de memorização, enfim, eles trazem tantas questões do desenvolvimento prejudiciais que os professores acabam meio que deixando esses alunos de lado. Essas crianças acabam tendo notas baixas, um rendimento escolar muito ruim, são crianças e adolescentes que não acompanham a turma, que não entregam atividade, que não fazem trabalho. Eles têm uma dificuldade extremamente grande dentro do ambiente escolar, né? Eles não se acostumam com regras, não se acostumam com horários, não se acostumam com rotina, nada do que envolve o que a gente vive dentro de uma sala de aula, de uma escola, é fácil, né, para quem tem o TDAH. E aí eles acabam sim recebendo vários rótulos e os vários professores acham que é desleixo da criança e é capricho dos pais de falar que ele precisa um pouco mais de tempo, por exemplo, para resolver uma prova, né? Que ele precisa um pouco mais de tempo, por exemplo, para copiar uma matéria da lousa. Então, quando não se sabe o que é e o que está acontecendo, todas essas questões que para algumas pessoas é simples, é normal, ele não faz porque não quer, ele não faz porque ele é folgado, ele não presta atenção na aula, ele bagunça tudo, ele vai reprovar de ano, ou se passar, vai passar de ano sem aprender nada, e aí acaba gerando nessa criança, nesse adolescente, só expectativas ruins, né? Só pensamentos ruins de que nada funciona, de que ele não é bom para nada, de que ele não serve para nada, de que aquele é só mais um, deixa ele aí virado pro canto olhando a borboleta, porque ele não vai aprender, né? Então também são situações difíceis. Ayumi, boa noite, seja bem-vinda! Gente, pessoal aí do TDAH no Japão, grupo de apoio sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aqui no Japão. A Yumi é fundadora aí do grupo, então se vocês quiserem conhecer também, é só entrar no link deles. A Yumi, depois você deixa, tá bom, amore? E a Yumi está falando de quantos que acabam largando a escola. Sim, já falamos aí sobre o ensino do supletivo, sobre essa opção deles, no Brasil, né, deles frequentarem uma escola de suplência, de EJA, onde o estudo é menor, enfim, fora a evasão escolar também que acontece, né? Leonice Ferreira Tanaka, como a escola deve trabalhar quando há negação da família? Bom, a primeira orientação que se dá dentro da escola é: o professor conhece o aluno que está lá e ele sabe que existe ali, quando existe só uma questão mesmo de comportamento, quando a criança é resistente, é desafiadora, é opositora, enfim.
Se aquilo é algo crônico, existe uma grande possibilidade dele ter um TOD, dele ter um transtorno opositor desafiador, ou um transtorno de conduta, seja o que for, mas algo que não seja considerado regular, né? Então, o tempo, a forma com que essa criança se comporta, o jeito que ela se comporta, a situação em que ela se comporta, se isso é só dentro da sala de aula, se isso é na hora do recreio, se isso é na hora da entrada da escola, se isso acontece na hora que vai embora, se é em todas as disciplinas, né? Se esse tipo de comportamento acontece dentro de todas as salas, de todas as aulas, é com todos os professores, com que constância, com quanto tempo isso se permanece. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Quando a escola faz essa avaliação, quando o professor faz essa avaliação e chega para a família com essas informações mais precisas, né, com relatos mais sólidos, mais reais, vamos dizer assim, dificilmente a família vai se negar, tá? Dificilmente a família vai se negar. Mas também existem questões que, por mais que vocês se preparem e que vocês falem, a família não vai aceitar, tá? Ela vai negar e vai dizer que não é isso. Por isso que existem profissionais para tudo, né? Existe o professor que tá lá, que tem que dar o seu conteúdo escolar, tem que dar conta de toda uma matéria a ser trabalhada e tem que dar conta de fazer com que aquele aluno e todos os demais alunos daquela sala aprendam aquele conteúdo, porque essa é a função do professor. Então, a relação do professor com a família, da escola e a família, ela é muito parecida com a relação pai, mãe e filho. Quantas e quantas vezes os nossos pais nos falavam coisas que eles sabiam e que a gente falava que não era, né? Então, assim, quando existe uma proximidade ou quando existe essa relação, é um pouco difícil, né? Porque você fala, poxa, mas aí vem, sei lá, uma tia ou uma amiga e fala a mesma coisa para essa criança ou para esse adolescente ou pra gente, e aí a gente fala, ah, é verdade. Você fala, pô, mas a mãe e o pai falou a mesma coisa e eu não ouvi, eu não tomei pra mim. E aí vem uma outra pessoa e falou. Essa questão, quando a gente vai abordar, olha, pode ser que seu filho esteja dentro do quadro do autismo, pode ser que eles tenham aí um TDAH, ou tenha um TOD, ou tenha, sei lá, qualquer outra questão do desenvolvimento aí, dificilmente essas famílias, principalmente as que se negam, vão ouvir o que a escola tem a dizer. E aí sim, nesse momento é necessária a intervenção de um profissional qualificado, né? De repente numa palestra, numa reunião de pais, e que venha explicar o que é, como é, o que acontece, esse tempo que a gente perde negando essas orientações, essas informações que vêm lá de trás, que a escola já vem falando há muito tempo, e aquilo lá é deixado para lá, né, pelos pais. Mas existe muita essa questão, né? Às vezes a escola tenta falar, tenta ajudar, e os pais se negam. Quando chega a esse ponto, e vocês escola, vamos dizer assim, sabem que realmente existe algo ali que precisa ser trabalhado e que não está adiantando vocês só falarem, vocês precisam ter um auxílio aí de um profissional da área que traga exatamente essas informações com todo o embasamento que ele tem, né? Que se ele está ali qualificado para isso, para que ele chegue sim nessa família, porque aí realmente precisa de um trabalho. Trabalho terapêutico não é só para criança, para adolescente, para adulto que está na terapia, tá? Não é só para o indivíduo que faz a terapia, tá? Ela envolve a família inteira, tá? Então envolve pai, envolve mãe, envolve irmão, né? A terapia, ela é muito além do que a gente atender só a criança, tá? Maria, seja bem-vinda, Maria. Maria Silva, eu tenho vontade até de chorar quando começo a falar sobre TDAH. Como falta informação acerca desse assunto. É verdade. Tem muita coisa, mas a gente às vezes acaba se perdendo, tá? Tem muita coisa boa, tem muita coisa que as pessoas ouvem falar, tem muitas coisas que às vezes a pessoa lê e fala, enfim. Eu trabalho já nessa área aqui no Japão já fazem 3 anos. Aqui a gente tem um índice de crianças diagnosticadas com autismo muito grande.
e algumas dentro do TDAH. Então, a diferença é eu ouvir falar, eu ler e eu trabalhar, eu estar ali todos os dias, trabalhando para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, ou no caso desse adulto, porque eu também faço atendimento para adultos, que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é difícil, o diagnóstico também é um diagnóstico difícil, acho que por isso que também eles acabam não justificando, tá? Mas acabam colocando como crianças autistas nesse sentido, porque é um dos transtornos que é um pouco complicado, que às vezes faz muito parte, né? Até os 7 anos, se a gente for olhar lá no DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, e fala sobre todas elas, inclusive o TDAH, e aí lá tá a descrição, como que a gente diagnostica, o que precisa ter, quanto tempo, com que frequência, enfim, todas essas informações tá no DSM-5 e lá ele fala, né, que a constância é uma delas, em que momento, em que tempo, então é muito difícil. E aqui, eu não sei de onde você tá falando, mas aqui no Japão é um pouco complicado. A gente também conversou sobre isso no começo da live, sobre esses diagnósticos errôneos, mas assim, não adianta a gente ficar só triste, a gente precisa correr atrás, né? E existem sim, a gente tem aí como profissionais que estão aí para trabalhar em relação a isso, tá? Mas chorar a gente fica meio que triste, né? Aí eu me está falando que, né, afeta completamente a vida da criança que cresce sendo julgada e mal interpretada. Sim. Desculpa, gente. A Mari tá falando, existe uma ignorância enorme em relação a isso. Eu mesma lido com isso direto. Normalmente as pessoas de mais idade que aprenderam na base do apanhar acham que o TDAH é frescura e falta de uns tapas, sim, acham, né, esses rótulos que a gente fala que é desorganizado, que é desleixado, que não presta atenção em nada, que não quer saber das coisas, realmente são rótulos que as crianças, né, porque foram crianças, chegaram na adolescência e hoje estão na fase adulta aí com essa carga emocional enorme. Por isso que o TDAH, quando a gente fala de ambiente escolar, ele precisa ser visto com muito carinho, com muita atenção. Tá? Então, as escolas que estão aí, que têm crianças diagnosticadas com TDAH no seu quadro de alunos, precisa sim, né, ter um olhar diferente, ter uma formação, ter alguém que os ajude a entender como que é, o que é isso, de onde vem, para onde vai, sabe assim? Bem o beabá mesmo, porque uma coisa é você garantir que a criança seja alfabetizada aos 6, 7 anos e outra coisa é você garantir um apoio para o desenvolvimento neuronal dessa criança, né? Para você garantir que ela se desenvolva adequadamente ou ao menos dentro do que se espera. Então, nem sempre uma escola bonita, com paredes bonitas, com parques bonitos, com professores bonitos, enfim, nem sempre só isso é o ideal, né? Ele não supre a carência, por exemplo, que crianças com TDAH precisam, né? Então, muito pelo contrário, um espaço extremamente colorido, um espaço extremamente amplo, né? Faz com que essa criança aí que já tem o TDAH se sinta estimulado a não querer assistir aula, né? Por exemplo, querer correr para o parque, ou querer correr para o corredor, ou ficar olhando realmente a borboleta passar, porque para ela, no momento, a informação da borboleta faz mais sentido do que o professor está falando, né? Então, a escola tem que saber dosar também. A escola, se não conhece, tem que saber, tem que buscar informação, buscar conhecer, saber como adequar a sua proposta pedagógica dentro da nossa nova realidade, né? Aqui no Japão, a gente tem um alto índice de crianças diagnosticadas com qualquer coisa. Não é só com TDAH, né? A gente tem crianças diagnosticadas com tudo quanto é coisa. E aí, tá, o que essas escolas estão fazendo? Vem pra cá, fica aqui comigo, faço toda a parte pedagógica, o que é realmente a obrigação das escolas, é atribuído à escola essa questão. E aí, o que ela faz? Ela chega e no contraturno vai para uma outra, vai para um outro espaço onde tem terapeuta que cuida dessa criança. Mas eu não cuido da minha equipe, eu não cuido dos meus professores, dos meus profissionais, para que eu possa amenizar e ter tantos problemas na escola reduzidos. Porque se eu tenho um profissional que está ali, que me ajuda a formar a minha equipe, a trabalhar com essas crianças de uma forma mais tranquila,
eu não vou ter tantas crianças com tantas dificuldades de aprendizagem, eu não vou ter essa desorganização, eu não vou ter esse problema de nota baixa, não vou ter problema de criança que não acompanha a turma. Então, precisa, né, existir sim um olhar mais apurado aí dessas escolas para conseguir ajudar, sim, não só as crianças, né, mas ajudar a própria escola, a própria organização escolar, né? Então, a gente vê aí a diferença que tem dessas escolas que trazem esse tipo de resposta, de ajuda, vamos dizer, né, para essa escola das que ainda não tem, né. A Yumi tá falando, perto das famílias tem falta, parte das famílias tem falta de conhecimento, outra parte não tem realmente interesse em estar ajudando a criança, é mais cômodo assim. Sim, assim como tem professores, né, Yumi, que deixa a criança de lado, como eu falei, deixa ela aí de lado olhando pra borboleta, porque aí ela não atrapalha a minha aula, eu dou o meu conteúdo, a criança, né, aquela história do, eu finge que ensino, o aluno finge que aprende, e o diretor finge que tá tudo bem, e tá tudo certo. E nem sempre é assim, né? A gente não pode esquecer que essa criança vai crescer, ela vai virar um adulto, e como é que vai ficar? Júlio, a live está ótima, desculpa, eu tenho que dormir, acorda. Bom descanso pra você, Júnior, boa noite. Tá mandando pra todos nós ficarmos com Deus. Obrigada pela sua participação na live, Júnior. Bom descanso. Maria Silva, em último caso, penso em tirar meu filho da escola regular e passar para a escola diferenciada. A escola, você tá aqui no Japão, Maria, ou você tá no Brasil? Aqui no Japão, né, a gente tem as escolas regulares e dentro da escola regular existem algumas salas que são as salas especiais. Então existem algumas crianças, principalmente as diagnosticadas com TDAH, que frequentam a escola regular. Então elas vão para a escola normal lá, estudam em determinada matéria, fica na sala com todos os outros alunos. E aí, quando tem determinada matéria, essas crianças saem dessa sala de aula e vão para outra sala com o número de crianças reduzido, com o número de professores dobrados. E aí, ali, ela estuda no, entre aspas, uma sala especial para crianças, teoricamente, com dificuldades de aprendizagem, tá? Mas ali a gente sabe que existe todos os diagnósticos misturados. Então, existe desde uma criança que não entende o Nihongo, ou uma criança que tem uma descalculia, que pode ser, por exemplo, uma descalculia, uma dificuldade, um distúrbio forte na questão da matemática, e aí é descálculo, e aí, ou crianças com autismo, crianças com TDAH, e que vão para essa sala menor, com um número de alunos menores e com um número de professores aumentados. E ali ela estuda, né, terminou aquela aula, vai ter uma aula que todos vão assistir, essas crianças saem dessa sala especial e voltam para a sala de aula regular. Enfim, existe esse movimento. A Maria está no Japão. Né? Existe esse movimento. Então, são essas duas questões. A gente tem escola regular com sala especial, e aí nós temos as escolas especiais, que são escolas realmente voltadas para crianças e adolescentes com diagnóstico. Até o coco a gente tem aqui, né, que seria um ensino médio no Brasil, tem um coco especial para criança com diagnóstico, tá? Então, Maria, isso precisa ser muito bem visto, ser muito bem pensado. Claro, a escola japonesa, ela meio que orienta os pais um pouco mais forçosamente para que tire essa criança dessa escola regular e leve, porque como eles oferecem as escolas especiais aqui, eles dizem, eu não estou te negando um atendimento, mas é aconselhável que você vá para um outro espaço. Muitos pais fazem isso. Assim como existem as escolas que aconselham esses adolescentes a não frequentarem mais o espaço escolar até que resolvam essas questões, tá? Por quê? Como o adolescente dentro do TDAH tem uma dificuldade escolar muito grande, eles têm uma questão com o comportamento muito afetado, né? Porque eles não prestam muita atenção nas coisas, enfim, vem aí com um monte de lacuna de aprendizado, desde a educação infantil, passa pelo fundamental, e aí chega aí no ensino médio com um monte de questão. Então, o que as escolas falam? Vai para casa, fica em casa aí 2, 3 meses, até você se organizar melhor
em relação a tudo que você está passando e depois você volta para a escola. E tudo bem, né? Os estrangeiros meio que podem perder esse tempo escolar, que não há problema em relação a isso. É o aconselhável? É o ideal? Não, né? Eu não posso falar para um adolescente e falar, fique em casa. Depois, quando você melhorar, você volta. Mas, enfim, é a orientação que se tem, né? Eu sei porque eu já atendi vários adolescentes com essa mesma queixa, né? Os pais trazem essa mesma queixa. Tá com 16, 17 anos, tá na escola? Não, porque a escola falou para ficar em casa enquanto ele não melhorasse. E aí recorrem à terapia, né? Mas a gente sabe que quanto mais velho a gente é, mais difícil. É possível, de novo, a reabilitação cognitiva ela existe para todos, mas a gente sabe que quanto mais velho é, mais restrições a gente acaba tendo. A gente demora um tempo maior para assimilar qualquer coisa, né? Então, a gente pega um adolescente de 16 anos com a autoestima lá embaixo, com questões de aprendizado, com falhas enormes na questão do aprendizado, é muito mais difícil a gente conseguir reconquistar todas essas questões com ele do que se a gente começar a fazer isso com criança desde a base, tá? A Maria tá falando, existe aquele tipo de escola que é voltada para crianças e jovens que sofreram IDME e que sofrem hikikomori. Existe também. Aqui no Japão existem vários tipos de escolas, né? São crianças que estão com essa questão do bullying, né? Desse afastamento, de não querer sair, de não querer fazer as coisas. E aí acabam indo, mas como já tem muita mãe que meio que sabe disso, acaba não querendo levar. E aí acaba deixando em casa. O que vai acontecer com esse adolescente? Ele não vai ter uma formação, ele não vai concluir seus estudos, ele vai não ter uma profissão. E aí o mercado de trabalho tá aí para ser mais um a trabalhar com aquilo que a gente sabe que acontece aqui, né? Ela tá falando que algumas são particulares, encontrei algumas. Já será a última alternativa, fora a questão financeira, de ter que pagar também, enfim. Mas quando a gente tem essas questões e elas podem ser trabalhadas dentro da escola, elas podem ser acolhidas com carinho, com atenção dentro da escola, por que não, né? Por que eu não proporcione um ambiente escolar saudável, um ambiente escolar rico em estímulo, rico em formação, rico em informação, para poder acolher essas crianças antes de que tanta coisa aí aconteça, né, de ruim nessa fase aí da adolescência e na fase adulta. Porque muitos adultos hoje sofrem com muitas questões porque teve aí inúmeras falhas na infância que ninguém olhou, que ninguém prestou atenção, que a família teve aí a negação, que a escola falou isso não é meu papel, não faz parte do que eu tenho que fazer enquanto escola. Então, se todo mundo se exime da responsabilidade que se tem hoje, nós temos, hoje sempre, enquanto sociedade, é muito difícil. Né? Então vamos começar a trabalhar esse olhar aí para o outro, a empatia, a solidariedade, essa questão da gente se colocar no lugar do próximo, saber o que eu posso. É bacana eu destratar uma criança que tem um transtorno, que tem um déficit, ou eu deixar ela aí do jeito que ela está indo, porque aos poucos ela vai melhorar. Então é meio complicado, né? Eu acho que quando a gente fala em escola, eu já trabalhei em escola, já fui dona de escola, conheço esse ambiente escolar aí há muitos e muitos anos. O que acontece dentro da escola é muito mais do que só dar aula, a gente só leciona. Não, existe aí uma responsabilidade na relação professor-aluno que é enorme e que passa por todos os caminhos aí da evolução do indivíduo, da gente, né? A escola, ela nos estrutura ou nos desestrutura de uma maneira ímpar, né? A Yumi tá falando, sou prova disso, eu ficava abandonada na escola japonesa, parecendo que eu era invisível. Então, pois é, né? Tem muitas mães que chegam e me questionam, eu permaneço nessa escola, eu mudo de escola, eu boto na escola brasileira, eu deixo na escola japonesa, qual que é a melhor opção para o meu filho, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, assim, existe tanta dificuldade para o próprio pai, para a própria mãe de entender o que está acontecendo e de saber o que fazer e aonde recorrer e a quem recorrer, que deixa essa criança invisível. Tanta gente se preocupando com tanta coisa, menos olhar para ela,
nesse sentido, que ela não sabe o que ela faz, ela não sabe o que ela pensa, todo mundo fala e não fala ao mesmo tempo, né? E um dos fatores muito ruins que a gente vê, e que nas terapias principalmente eu tenho de retorno dessas crianças, desses adolescentes, é exatamente esse pensamento da Yumi. As pessoas falam, tia, né? Às vezes fala, tia Vivi, a mamãe falou, o papai falou, ou o professor falou, e aí as crianças relatam coisas que eu olho assim e eu falo, penso, né? Mas isso foi falado na sua frente, né? Como é que fala uma coisa dessa na frente de uma criança, né? Eles estão ali, eles são seres pensantes, eles sabem o que está acontecendo. Então, esse feeling, esse cuidado, que principalmente os profissionais das escolas, os profissionais da educação têm que ter, é extremamente importante. Né? A gente está lidando ali com vida, são crianças que estão em formação, são crianças que estão colhendo todas essas sensações que acontecem. Então, se eu estou dentro de um ambiente que me faz me sentir invisível, que ninguém ali está para mim e não está comigo, olha quanta coisa eu tô colocando, quanta coisa ruim eu tô colocando nessa criança, né? Olha o adolescente que eu vou estar formando, olha o adulto que ele vai se tornar. Então, o ambiente escolar, ele é extremamente importante, óbvio, para tudo. E tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, quando a gente recebe uma orientação de uma escola que está preocupada com o desenvolvimento dessa criança, que está preocupada com o desenvolvimento desse adolescente, eu, enquanto família, enquanto responsável por essa criança, eu tenho que estar aberto, sim. Tá? Eu tenho que saber que o que está sendo falado ali, de repente, por mais que eu não queira acreditar, é o real e eu preciso dar ouvidos, tá? Então, assim, as dicas que a gente acaba também trazendo para os pais nessas questões escolar: planejamento, organização e rotina, tá? Isso faz parte do TDAH, que eles não têm, eles não conseguem se planejar, eles não conseguem se organizar e eles têm muita dificuldade com rotina. Então, se a criança ainda não desenvolveu essa habilidade e eu preciso fazer com que ela aprenda e que ela tenha, eu tenho que estar e fazer por ela, tá? Então, planejar o que essa criança precisa levar para a escola, para quando que ela precisa, que material que é, porque se vocês forem deixar por conta dessa criança, desse adolescente, ele não vai fazer, tá? Ah, é porque ele quer? Não, é porque ele não tem foco, ele não tem atenção, ele não tem concentração, e na hora que foi solicitado, ele puf, né? Ou então anotou as informações pela metade. A agenda escolar é outra questão também que é extremamente difícil para o portador do TDAH. Eles têm grande dificuldade com organização, planejamento e execução, seja do que for, tá? Organizem, né, pais, o material dessa criança, criem uma rotina para essa criança, expliquem para ela a importância do dia a dia, a importância de se organizar. Você vai falar 1, 2, 10, 20, 40, 100 vezes, vai falar até que aquilo seja fixado ali naquela mente, naquela cabeça. Então, você vai falar, você vai verificar se aquilo foi feito, porque não adianta só falar, tem que falar, mas eu já falei, eu já pedi, eu já anotei, já não aguento mais, eu falo toda hora e nada acontece. Aí chega na escola, não leva o material, por exemplo. Ou teve um bocado de alguma coisa e não sabe nem o que é. E aí fica naquele impasse. Aí a mãe se estressa, a criança se estressa, a escola se estressa, fica todo mundo estressado e de nada adianta, tá? Então vocês precisam verificar. Precisa ter alguém ali que faça essa parte aí do nosso cérebro, que é responsável por essa área de planejamento, organização e execução, que dentro do TDAH ela fica um pouco mais acometida. Ela fica mais comprometida nesse sentido. Então eu preciso de alguém de fora que faça essa parte aí, faça o meu cérebro acionar essa área, tá? Então vocês precisam verificar, porque não vai adiantar só falar. E também tem que cobrar, né? Cobrar para que essa criança, esse adolescente faça aquilo que precisa ser feito. Porque também não adianta falar, coitado, ele tem TDAH, ele não sei o que, não sei o que lá, então por isso eu relevo, por isso eu faço, por isso a mãe só falta amarrar o cardápio da criança, do adolescente, e pôr a mochila nas costas e falar, filho, vai pra escola, né? Também não é assim, eu preciso cobrar que eles tenham esse tipo de atitude também. Ao mesmo tempo que eu preciso auxiliar, eu preciso cobrar, porque senão se eu só auxilio, ele não vai ter o porquê de ter que fazer. E aí, quando eu tenho quem faça por mim tudo aquilo que eu preciso fazer, eu não vou fazer.
tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Agenda escolar, anotação em caderno, tudo isso que acontece dentro da sala de aula e que por vezes eles não fazem, ou porque não deu tempo, ou porque apagou a louça, ou porque deu o horário da aula, ou porque deu intervalo, e são inúmeras coisas que as pessoas acham que é desculpa, mas que na verdade é verdade mesmo, acontece, tá? Às vezes eles não terminam de copiar o que tá para pôr na agenda, ou que tem que colocar no caderno para a semana seguinte ou para a aula seguinte, porque realmente aconteceu tudo isso, tá? Dentro do TDAH, a gente sabe que não é porque eles querem, né, que tudo isso se atrasou, mas porque eles levam um bom tempo a mais para completar e realizar qualquer tipo de atividade, porque eles precisam de um tempo maior para ter foco, né, para conseguir se concentrar, seja no que for. Tá? Então a gente precisa que a escola ajude as crianças a treinarem, vamos dizer assim, essas habilidades. E a família também, isso é fato, não é só terapeuta não, viu gente? Não cabe só a gente não a treinar habilidades das crianças e dos adolescentes que tenham qualquer tipo de dificuldade ou transtorno aí. A gente precisa auxiliá-los a treinar essas habilidades do dia a dia, a fazer as coisas e mostrar para essas crianças que existem sim uma consequência boa, uma consequência ruim, dependendo do comportamento que ela tiver. Então não é porque ele tem um transtorno ou ele tem um déficit de qualquer coisa aí que eu não vou cobrar que dentro daquilo, tá? Dentro daquilo que ela possa me responder ou que faz parte ali do que ela consegue naquele momento me dar como um retorno, eu tenho que cobrar sim. Tá? Não posso usar a questão do diagnóstico como pano de fundo para todo e qualquer tipo de comportamento. Ok, gente? Ai, é isso. Eu espero vocês na próxima quinzena. Nós vamos falar sobre TDAH no adulto. E aí a gente vai trazer essas questões aí voltadas para a vida aí dos adultos. Seja aqui, seja em qualquer lugar no Brasil, enfim, seja em qualquer lugar, porque as dificuldades, elas são basicamente as mesmas, ok? Aí eu me está falando, super concordo, o médico do meu filho diz que ele tem total capacidade para se tornar independente. Porém, ele precisa saber que a qualquer momento que estiver em apuro, ele terá alguém, claro, isso é fato, alguém para apoiar, alguém que esteja junto, que consiga auxiliá-lo. Uma coisa é, como eu falei, uma coisa é você auxiliar, outra coisa é você fazer por. Tem horas que precisa fazer por, porque não, aquele cérebro tá tão cheio de coisa que não vai adiantar. Só ficar falando. Então você realmente precisa ajudar e intervir no momento certo. Mas também a gente precisa cobrar, né? A Yumi tá falando, cobrar é importante sim. Sim, é importante sim. Quando a gente fala em cobrar de uma criança ou de um adolescente, seja de um adulto também, não é que a gente quer o mal. A gente, eu principalmente penso assim, é uma forma que a gente tem de mostrar para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adolescente, que ele é capaz. E que se eu tô cobrando uma determinada atitude, é porque sim, ele pode melhorar. Entendeu? Que sim, ele pode fazer aquilo. Então, se ele pode fazer isso, por que eu vou fazer por ele? Ou por que eu vou deixar e falar, não, não precisa? Né? Não é assim que as coisas funcionam não, gente. Eu vou dizer, tem crianças aí, já trabalhei com muita criança com dificuldades enormes, com distúrbios assim de desenvolvimento enorme e que dá um resultado magnífico quando bem estimulado, orientado e cobrado, tá? Gente, obrigada aí pela participação de vocês. A Mili tá falando, quanto mais assistimos, mais aprendemos. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu espero vocês na próxima quinzena. Quem quiser meu contato, vocês me encontram pela NeuroKids. Atendo criança, adolescente, adulto, terceira idade. Então, mamães, vovós aí que tem dificuldades aí com memória, com cognição, que tá com dificuldade de reter algum tipo de informação ou que precisa fazer esses treinos aí para voltar a essa ginástica cerebral que a gente fala, é só vocês entrarem em contato comigo que eu passo as informações necessárias, ok? Obrigada a todos. Ricardo Miriam Sugarrara, obrigada. Jordana Oki, obrigada por compartilhar conhecimento, gratidão por nada, sejam todos bem-vindos sempre. A NeuroKids está aqui para ajudar vocês no que for preciso. Um grande beijo, uma grande semana. Eu espero que essa semana seja muito boa para todos nós e eu espero vocês daqui a 15 dias
pra gente continuar essa série de live aí sobre TDAH, ok? Gente, boa noite pro pessoal do Brasil, do Japão, boa noite pessoal do Brasil, e eu espero vocês na outra quinzena. Beijo forte, gente!